Os primeiros grandes navegadores, eles foram muito corajosos. Eu acho também. Eu estava pensando nisso nesse momento, você contando toda essa história. Eles desafiaram... porque uma coisa é você estar na sua zona de conforto. É quase um super-herói, né? Totalmente. Você está na sua zona de conforto. Com aquilo que você já conhece, é fácil lidar. Sim, claro. Agora, quando você se aventura a buscar o desconhecido, já é outra história. É outra história. Estamos aqui na Night Concava, numa noite especial, e hoje a gente vai estar falando uma coisa que é seríssima, porque compreende todos nós, né? Se refere a todos nós, todos aqui que estamos assistindo, nós os lusofonos, é assim que chamam, aqueles que falam português? Lusófonos. Né? Lusófonos, é esse que é a expressão. Então, por que acontece? O Brasil hoje é o país que mais fala português dentre todos aqueles que falam português, que seria Angola, Moçambique, Cabo Verde, Macau também. Macau, Guiné-Bissau. E também a... Guiné Equatorial também. Países africanos, né, que tiveram aí uma relação mais próxima aí com Portugal, né? E tudo tem a ver com a navegação, né? Totalmente. As grandes navegações foram o marco, eu diria, aí, com a transição da Idade Média para a Idade Moderna, né? E elas foram as grandes responsáveis aí pelos europeus, vamos dizer, entenderem que o mundo não era só eles. Então, né? O que você está dizendo, a navegação é uma forma de modernidade, assim como é a internet. Totalmente. Aliás... comunicação. Total. Muitos historiadores entendem, inclusive, acho que eu também vejo dessa maneira, que ali está as raízes da globalização. Né? As raízes o germe ali, né? A partir que o ser humano, do momento que o ser humano começou a explorar, entrar em outros, né, os territórios, outras margens, outros continentes, ele estava ali expandindo aquilo que a gente vive hoje de forma rápida e imediata. Total. A ideia de que haveria outros povos em outros lugares, em outras terras não conhecidas, com uma cultura diferente, com etnias diferentes, com idiomas diferentes, foi uma revolução. Eu diria, inclusive, Thiago, que daríamos para comparar. Imagina o seguinte, se hoje, exatamente, fosse falado, anunciado, um noticiário mundial, bombado na sede, bombado pelo noticiário, de que foi comprovado concretamente, para ser redundante, certo, para repetir, que foi encontrado um outro planeta, além da nosso planeta Terra, certo, com uma civilização nesse planeta, numa outra galáxia. Foi exatamente isso que aconteceu para o europeu medieval. Eu estou entendendo. Ele fez toda uma comparação para que a gente entenda, é como se hoje, no nosso tempo, hoje, na nossa... né, tecnologia e tudo mais, a gente está conhecendo um outro planeta. Exatamente. Seria o mesmo feeling, o mesmo sentimento, a mesma... O mesmo sentimento porque os europeus, eles entendiam que... eles conheciam o mundo. Os primeiros mapas que eles desenharam, né, a cartografia... Eles eram acurados? Bastante. Do moderno? Moderno. Só que os desenhos dos mapas... Os primeiros mapas europeus, eles representavam a Europa, que era basicamente a região ali da Itália e Grécia. O mundo deles. Era o centro do mundo. Era o centro do mundo. Parte do continente africano e parte do continente asiático. Isso era tudo? Isso era tudo. Não tinha América, não tinha Oceania, não tinha outras partes asiáticas também. Esses mapas foram desenhados a partir de que ano? Olha, eu diria aí século XII, XIII, ainda no período medieval.
se baseando muito nos cálculos gregos, né? Antes disso, os mapas eram desenvolvidos já de forma, não sei, não tão acurada ou não? Não, os gregos era o pessoal mais acurado, né? Os matemáticos, então você tem Ptolomeu, você tem Euclides. Os cálculos matemáticos são desenvolvidos com base na própria filosofia, a maioria eram filósofos, Pitágoras, grandes matemáticos, geógrafos. Então você tem uma quantidade de pessoas que estudavam o planeta, estudavam a natureza, e através dos cálculos chegou-se inclusive a uma hipótese por parte dos gregos antigos de que a Terra seria esférica, né? Havia uma crença depois na Idade Média, sim, de que a Terra seria plana, né? O terraplanismo. Então, dentro da Idade Média, a Terra era plana na cabeça das pessoas. Exatamente. Ela tinha limites que davam pro nada. Era uma mesa bem plana. É assim que eles assistiam a coisa. E aí isso gerava um medo. Totalmente. Fixa no universo, e ela era o centro do universo, do geocentrismo. E os oceanos eram completamente desconhecidos. Não sabiam que tinha ali. Não sabiam que tinha. Então eles achavam que tinham monstros, que tinham serpentes marinhas ferozes, que havia um momento... Ou que havia um penhasco. Um penhasco que despencaria. Que o barco ia despencar ali ou não? Sairia para fora da Terra. É mesmo? Para onde será que ia esse barco? Pois essa era Mas não é engraçado de pensar? Imagina você sendo um deles. Inclusive, se achava que chegaria um momento que a água ferveria. Ela ia aquecer. Ia aquecer. Quanto mais distante, mais quente ela estaria. Então era completamente desconhecido. E essas histórias... Era o inferno para lá. Era o inferno para lá. Então, eles foram... Eu diria uma coisa. Eu diria que os primeiros grandes navegadores, eles foram muito corajosos. Eu acho também. Eu estava pensando nisso nesse momento, você contando toda essa história. Eles desafiaram... Porque uma coisa é você estar na sua zona de conforto. É quase um super-herói, né? Totalmente. Você está na sua zona de conforto. Com aquilo que você já conhece, é fácil lidar. Sim, claro. Agora, quando você se aventura a buscar o desconhecido... Já é outra história. É outra história. E eles fizeram... Aliás, eu diria, se nós estamos aqui hoje... E pensa bem que eles não tinham esses mapas de Google, eles não tinham cartas, não tinha né? Waze, As cartas são... não tinha Google Maps, né? Não tinha nada. E eles iam pelas estrelas, não é isso mesmo? Totalmente. E também se aproveitando do vento favorável. Porque a navegação, por acaso a gente fez um episódio da navegação aqui com o Fravis, do Fravis' Family, que foi muito legal, vocês vão estar assistindo aí também. Hoje, ela aproveita os ventos, ela até consegue navegar contra o vento. Naquela época, não. Por isso que vinha pelo sul e subia pelo norte. É isso para voltar? Perfeito. E aí eles tinham que ter toda uma condição climática, toda uma questão das constelações. Época do ano ou não? Época do ano também. Também favorecia? Ventos favoráveis? Por causa não só dos ventos favoráveis, mas das próprias tempestades. E tem um outro detalhe também. Especialmente a parte do Oceano Atlântico, que banha aqui a nossa... Sim, claro, nossa costa. Eles conheciam apenas uma parte. Chegava um momento que eles não sabiam o que tinha. O que tinha além daquilo. Então, eu diria que os europeus, eles, e aqui não sendo, né, aqui, fazendo aqui às vezes alguns criticam, né, que é o eurocentrismo, né? Certo, o centro do mundo. Mas as grandes descobertas foram feitas por eles. Então, Portugal foi o primeiro reino a se lançar nessas grandes, são os pioneiros junto com a Espanha. E os ingleses? Os ingleses, eles tinham uma marinha interessante, só que a principal parte da marinha inglesa era militar. Eram navios militares. Era mais conquistas. Mais conquistas, de guerra. Os franceses dominação também. mesmo. Exato. E era um império, né? O Império Britânico. Então a marinha inglesa era o que tinha de melhor na época. O que a gente está falando aqui são de navios de caravelas. Certo.
comerciais, porque a ideia era se criar novas rotas ou novos caminhos, novos comércios, para buscar novos fornecedores de especiarias, de produtos que eram muito procurados na Europa, nos mercados europeus, porém não havia produtos especialmente no Oriente. Olha que interessante que você está colocando aí, porque, sabe, vai ser um pouco fora do assunto, mas mesmo ainda dentro, o ser humano sempre está buscando formas novas de ganhar dinheiro e sobreviver. Total. E uma coisa interessante, né, do porquê das grandes navegações. Sim. Se você for um pouquinho mais para trás na história, você tem os árabes. Os árabes são grandes comerciantes. O seu DNA. Tanto é que eles não gostam de vender por vender. Não. Tem que pechinchar, não é isso mesmo? Totalmente. E assim, eles negociam valores volumosos, né? Eles gostam de opulência. Então, antes dos europeus, ainda nessa questão das grandes navegações, os árabes, eles comercializavam com o mundo inteiro. Eles comercializavam com a China, eles comercializavam com a Índia. Você está falando em que ano aí? Isso eu estou falando do século XI. Meu Deus, já? Já no período medieval. Navegando? Não. Ou por terra? Não, terra. Por terra. Eles tinham um comércio muito forte com a África, com reinos africanos, antes da chegada dos europeus, dos portugueses, por exemplo, que a gente começou falando dos países de fala portuguesa, né? Sim. Antes de chegar os portugueses ali, os árabes já estavam. Então, a Idade Média, ela foi muito movimentada, porque os árabes, eles comercializavam. Sim, comercializavam com europeus, teve até guerras ali na Espanha, sim, claro. Né? Os mouros, né? A Andaluzia. Então, houve situações ali com os espanhóis, mas o comércio era extremamente forte. E eles já comercializavam com o Oriente. A Índia, por exemplo, era muito forte para os árabes. Esses caras vêm para estragar o programa, mas toda vez! Eu falo para todo mundo, eu falo para você, eu falo para ele, é sempre a mesma coisa. Porque eu tava vendo uma coisa... É verdade, o café é de 1200, não é isso aí? E o café foi da região de Cafa, depois foi ali para Iêmen, ali na Península Arábica. Isso. E por isso tem aquela cidade que é cidade-porto de Moca, por isso que principalmente em São Paulo eles chamam de Moca, vamos tomar uma moca. Isso. Daí foi para Medina, Meca, onde tem os peregrinos, que foi transferindo, tá tudo a ver com o que você tá falando aí. Então o comércio árabe era extremamente intenso, eles eram e são especialistas em negócio, né? Eles são bons mesmo. Muito. Tanto é que tem em Dubai hoje. Sim, não é à toa. O petróleo. É um Jepsons dos árabes. Dubai é os Jepsons dos árabes. Total. E aí o que acontece? Eles conquistam a cidade de Constantinopla. Atual Istambul, na Turquia. Que por acaso foi onde teve a primeira cafeteria do mundo. Perfeito. Árabe. Olha só. E aí o Constantinopla, né, Istambul até hoje, ela tá numa posição altamente privilegiada. Ele tá no centro do mundo, vamos pensar Total. assim? Por quê? A Turquia, ela fica entre dois continentes. Ela entre Europa e Ásia. Tanto é que ela tem um apelido, não tem mesmo, Jean? Que muita gente chama a Turquia de Europa e muita gente chama a Turquia de Ásia. E ela é ali a divisão entre Ásia e Europa. Você tem ali o Estreito de Bósforo, né? Aquele canal, e o Mar Mediterrâneo está bem ali, dá para você atravessar para a Europa e a Ásia, é o umbigo do mundo ali. Sim. Ali é o ponto ali da coisa. E aí era muito estratégico, porque Constantinopla era a capital do Império Romano do Oriente, o Império Bizantino. Ah, entendi. Né? Eu lembro disso. Era a capital. E ali era o grande mercado, era a principal cidade medieval e o mercado mundial ali. Tinha de tudo do mundo inteiro. Tudo. É onde centralizava os produtos. Total. Então, os árabes tinham Era o Mercadão de São Paulo. Era o Mercadão de São Paulo, só que mundial. Sem o mortadelão. Em nível mundial, sem internet. O que você quisesse, você encontrava em Constantinopla. O que você quisesse na época. Na época, o que havia de disponível no mundo, Era ali lá. estava. Era lá.
Aí... E até a IMEC e tudo. Tudo. Tinha o que você quisesse, que você encontrasse. Então os árabes, especialmente os turcos, eles estavam com um olhão grande ali. Você, a gente quer controlar. Porque quem controlasse Constantinopla, controlava tinha o comércio poder mundial. Teria o poder. Poder é importante. Totalmente. Poder e dinheiro. Não importa onde seja e qual tempo esteja. Poder e dinheiro que eles estão unidos. Eu diria que eles trabalham juntos. Uma moeda com duas faces, né? Ah, olha que interessante. Uma moeda com as duas faces. Isso é filosofar, hein? Totalmente. Aí dá pra entrar no... Dizem, não te falam, né, que você quer saber quem é uma pessoa, dá poder e dinheiro pra ela? Ah, entendi. Muito bom isso aí. Muito bom isso aí. E aí os turcos, eles estão lá. Então, eles vão conquistar Constantinopla no 1453, que ali termina uma era. Ali termina um período histórico. 1453. É considerado um marco, é tipo medieval, um divisor de águas mesmo. Divisor de águas. Eles tomam Constantinopla, interessante, e aí entra a globalização da coisa, né? Porque eles usam canhões pólvora, armas de fogo, e a pólvora é chinesa. Ou seja, começou o comércio exterior aí. Totalmente. Eles tomam Constantinopla. Tecnologias de outros locais. Chinesa. Para fazer do seu reino, do seu império, mais forte. Mais forte. E não é o que aí já começou a globalização. Totalmente. Ali as raízes já começam. Então, pensa bem. O multiculturalismo. A cidade de Constantinopla era uma cidade totalmente cosmopolita. Totalmente. Ah, tipo São Paulo hoje. São Paulo. Ou Nova York. Grandes centros. Certo. Então você tinha. Então os turcos eles conquistam e ao conquistar eles tomam conta do comércio global. E aí eles. Isso gera um desconforto? Totalmente para os europeus, que eles têm um caminho, uma rota para o Oriente. Que era por ali. Por ali. E os turcos falam, ok, vocês podem passar, só que vocês vão ter que pagar um pedágio para ir e para voltar. Ah, entendi. E era um pedágio meio que alto. Meio salgado, que sabe? Engraçado isso. Que esse pedágio existe até hoje na aviação, na navegação. Nas estradas. Onde você vai, você paga o pedágio das estradas. Do uso daquele serviço, daquela facilidade. Então eles vão ter que, os europeus vão ter que pagar para ir e para volta, para ir para a Índia, para ir para o Japão. Eles não gostam disso. Eles não gostam. Então os portugueses, era um reino. Eles queriam ir por outro lado para não pagar essa taxa. Perfeito. Sabe quando você põe lá no Waze ou no Maps, né, sem pedágio? Desvia. Só que aí os caras te jogam lá pro fim do mundo. Foi o que eles fizeram. E eles pegaram os mapas e falaram assim, por que não? A gente não vai passar naquele lugar. Não vai passar, a gente não vai passar. Então a gente vai ter que encontrar um novo caminho para as Índias, para os fornecedores. E aí, os portugueses, eles começam a estudar e eles percebem assim, por que não contornar a África? A gente contorna o continente africano para chegar no Oriente. Desculpa te interromper, eles tinham essa ideia que era possível contornar a África, que eles iam sair daquele lado? Eles tinham essa ideia, só que eles não conheciam o Oceano Atlântico completo. Porque entendeu? O Oceano Atlântico, ele é imprevisível. Totalmente. Tem partes que são calmas, tem partes que não são. Extremamente. Mas eles tinham receio de passar por partes que eles não conhecem. Não conheciam. E aí eles começam várias tentativas. Então você tem Fernão de Magalhães, você tem esses nomes são o quê? São caminhos? São portugueses. São os navegadores. São os navegadores os caminhos tornaram os nomes. Bartolomeu Dias, né? São outro navegador português. Mas quem vai conseguir contornar o caminho todo da África para chegar na Índia vai ser Vasco da Gama. Vasco da Gama. Ele foi o cara. Ele foi tipo com esse cara do como é que chama lá da Apple? O Steve Jobs. Ele é o Steve Jobs da navegação, velho. O cara conseguiu, e aí ao chegar na Índia, ali no porto de Goa, os árabes já estavam lá. Goa já na Índia, como você falou. O porto de Goa é o porto de... Como é que chama aquela cidade importante da Índia? Uau. Porque é a cidade onde realmente é uma das mais populadas, sim, fora Nova Delhi, né? Fora Nova Delhi. Uau.
Nós dois deu branco. Deu um branquinho aqui. Tá vendo? Com hard disk tá com risco. Daqui a pouco a gente Passar uma laço aí. vai passar. Passa de dente. Mas chegou em Goa, na Índia, galera. Aquela península bonita. Isso. Só que os árabes estão lá e eles querem a pimenta do reino. Aquilo que era o tchan da época. Totalmente. Noz moscada. Nossa, que delícia. Canela, essas especiarias. O sabor. O sabor, eles criam aquilo. E aí eles começam a... É muito engraçado isso e em pensar, desculpa te interromper, que a humanidade viveu muitos e muitos anos, mil anos, né? Não sei, milhares de anos, sentindo saborizar menos. Total. E hoje a gente tá numa super privilégio. A gente vai aqui na quitanda e compra o que a gente quiser. Como que quiser. E lá não tinha. E lá e outra, quem consumia essas especiarias, que eram caras... Só ricos. Só elite. Só a nata, a burguesia. Só aqueles que andam com Jeep, só BMW. Só quem vai Yacht. almoçar no Jardins. Fala sério que é brincadeira essa humanidade. É brincadeira essa humanidade. Só elite, tia. Então, assim, era para poucos, porém, muito valorizado. E outra coisa, você sabia também que era uma especiaria extremamente procurada, mas só elite consumia, que era o açúcar. O açúcar ainda era caro nessa época? Caríssimo. Ainda? Caríssimo. O açúcar, ele nasceu em que parte, você sabe? O açúcar, bom, quem propagou foram os árabes, né? Também. Os árabes propagaram Esses tudo. árabes tá O demais. açúcar, os árabes não só propagaram tudo, mas eles pegaram produtos chineses e eles que lançaram os produtos chineses pro mundo. Meu, eles são os Americans. Mas a cana-de-açúcar, que você perguntou, é da Índia. Ela é da Índia original. É, da Índia. E aí, por isso que os árabes, que já mantinham comércio com os indianos antes de Portugal, eles já fizeram. A Índia é um país fenomenal, eu acho. Viu? Não é mesmo? Eu acho. Eu já conversei, já encontrei com vários indianos. E dizem que os indianos são inteligentíssimos. Na parte de tecnologia, é extremamente procurado. Não né? é mesmo? Muito. O país super populado é o segundo? É o segundo maior populoso É o após a segundo. China e a Indonésia, né? Uhum. Aliás, os asiáticos são os países mais populosos que tem, né? A de maior população. A Indonésia, a Índia, a China são, acho que, os 3 maiores populosos, né? Mas a Índia, ela foi colonizada ali pelos ingleses, Isso, né? no século XIX, né? Mas mesmo assim, você me falou que os portugueses chegaram em Goa. Isso. Quem chegou primeiro, o inglês ou o português? Portugal. É mesmo? Portugal, isso no século XVI, né? Já século XV, século XV para o XVI. E os ingleses chegaram depois dominando ou não? Os ingleses, eles tiveram... É 1800 isso? É isso, já 1800, já no chamado neocolonialismo, que foi resultado aí da Revolução Industrial, né? A Revolução que eles Industrial ali já... impulsionou, eles construíram mais... Aí realmente você está falando do sistema capitalista verdadeiro. Ali começou o Ali capitalismo. a Revolução Industrial, século O capitalismo é isso. É isso. É isso. O capitalismo industrial é a busca do lucro, comércio e principalmente essa relação entre países, produção, comércio. A Europa precisava, após a Revolução Industrial, ela precisava de 2 coisas. Precisava de mão de obra, matéria-prima para a indústria e comércio, e mercado consumidor. E eles viram na África e na Ásia os grandes pontos. Olha, desculpa cortar, mas veio uma dúvida muito interessante. Matéria-prima, porque se existe revolução industrial, existe a necessidade de matéria-prima. E a matéria-prima vem da onde? Da terra, das pedras, das da rochas. natureza, né? Tanto é que a gente entrevistou Minérios. aqui um engenheiro de Minas. Foi muito interessante a entrevista, vocês podem ver no canal. Até o vidro aqui, ó. Sim. Vem da pedra, Exato. vem da areia, não é isso mesmo? Exato. Minério. Quem descobriu isso? Nossa, Eu sou que eu tô enchendo o seu saqueté, mas... Olha, não, isso aí vem desde a Idade Antiga, na verdade. O isso aí, vidro. o vidro, a Idade Média já... Mas daí os ingleses, eles dominaram... O know-how comercial, industrial, porque
eles que criaram as máquinas, né? A Revolução Industrial foi a revolução para das transformar máquinas, isso. Transformação da matéria-prima em produto. Certo. Através da automação. Em 1850 e poucos. Aí você vai pegar em 1898, já pro final? Já pro final. Ah, sério você já mesmo? pegaria Mas, século XVIII pro século XIX. Mas a Revolução Industrial é de 1850 e poucos, né? Ah, então aí, agora, aí era o nascimento. Primeira existem revolução. 2. 4. Ah, é? Ah, porque são níveis. São níveis. São então, níveis de aperfeiçoamento. Totalmente. Nós estamos na quarta revolução. Nós? A quarta revolução industrial, ela é a revolução que faz microchip. Inteligência artificial. Você já tem não só a inteligência artificial, a robótica e a própria internet. Mas nós estamos já eu diria, numa transição histórica e social com o metaverso. Quando você fala social, você fala no geral, tanto de raças, como de cores, como de direcionamentos de pensamento? Eu diria que nós seremos, ao mesmo tempo, físicos e virtuais. Essa nova geração é muito maluca, eu acho... E eu não posso reclamar porque eu fui muito diferente. Quando eu tinha os meus 13, 14, 15, 16, 17 anos... Na minha cidade aqui, ao qual nós estamos a 150 quilômetros de São Paulo, Socorro, fenomenal cidade para vocês visitarem, turística. Fantástico. Esse cara vem de São Paulo. Também amo aqui. Santo André, ele tá aqui, é casado, feliz da vida, é professor de história. Eu não apresentei, ele é o Gian. ele dá aula numa escola aqui muito renomada, super conhecida e respeitada. Ele, como vocês já viram, ele está explicando aqui com uma primazia jamais vista. Eu agradeço aqui a presença dele. Maravilha. Ele vai estar mais vezes porque vai se ferrar! Vai se ferrar esses caras que vem aqui contribuir pro programa. Vem aqui para contribuir pro programa. O que esse cara tá fazendo com os óculos de televisão? O que esse cara tá fazendo com os óculos de televisão? Estiloso. Mas ele fica muito estiloso com esses óculos. Ele fica lá. Gente, olha o que tem aqui nessa sala. Esse é o exemplo do Brasil. Não é mesmo? Não é mesmo exemplo do Brasil? Porque na realidade a gente começou esse programa para falar do Brasil, dos 200 anos de Brasil, após a vinda da corte portuguesa, porque o Brasil tem 500 anos, mas o quão importante, o quanto contribuiu para nossa desenvolvimento, evolução e também ganhar respeito no mercado internacional. Exato. Que os acontecimentos aqui no Brasil são curiosos. A gente tem gente de todo o mundo aqui nesse país. É um país miscigenado, é isso que eles falam? Isso, miscigenado, mestiço, né? Misturado. Isso é demais, não é? A gente é fruto de uma mistura, né? Que pessoas alegres são os brasileiros. Muito. Receptivas. Acho que não tem um lugar... Eu, quando estive no Peru, 2011, em Lima, eu estava, depois até Machu Picchu, né? Machu Picchu, onde tem muito estrangeiro, vai muita gente. De toda parte. E tinha ali um belga, tinha um belga e tinha um francês. Certo. E eles falavam português, inclusive. Falavam? Mais ou menos ou bem? Dava para conversar. Aí eles falaram, brasileiro e tal. E foi uma festa. Você tava com sua mulher, filhos? Não, eu tava solteiro, tava com as minhas irmãs. A minha irmã fez um intercâmbio, minha irmã mais nova fez um intercâmbio em Lima para estudar. Espanhol? E aí nós fomos passar um mês. Para ver como é. Em Lima, e aí atravessamos os ônibus até Machu Picchu, atravessamos o país. E eu gosto porque é o Império dos Incas, a parte histórica maravilhosa. Você ama isso. Desde quando você tem essa paixão pela história? Olha, eu desde
do fundamental. O fundamental é tipo quinta série? Tipo quinta série, sexta série. Era Antes minha disso matéria. não? Antes dos estudos sociais, só pra você ter uma ideia, né? Eu já curtia. A minha família, São Paulo, a gente já vem de um costume de muita leitura. Os seus pais liam muito. Muito. Meus pais... Você acha que falta isso nas famílias brasileiras? Totalmente. A leitura... É demais, né? Ela traz solidez pra pessoa, né? Ela traz o conhecimento, ela liberta segurança. você. Segurança. Eu vejo, sabe? Você não é enganado por qualquer coisinha, eu vejo qualquer que, ventinho. Que quando eu leio, desculpa interromper, já interrompendo, quando eu leio todos os dias, eu vejo que eu me sinto uma pessoa mais segura em si. Deve ser uma ilusão de perspectiva, mas eu me sinto melhor. Porque você está construindo o pensamento. O pensamento é uma construção. E quando você lê, né, quando você começa a ter uma variedade de leitura, uma variedade de pontos de vista, os seus argumentos melhoram, as suas perspectivas melhoram. Interpretação e comunicação melhoram. Sim. E você começa a ter um repertório de conversa muito mais rico, muito mais sólido. Então você não é qualquer... Ainda mais na era da fake news. E é gradativo, né? isso é? Totalmente. Na era de fake news, na era pós-verdade, como a gente está, né? Que aí é uma questão altamente filosófica. Sim, ok. Mas você reconhece mais rápido. Totalmente. Você já, opa, pera, isso aqui... Você sabe filtrar, totalmente. Isso que você está Você dizendo. tem filtros e você tem como contra-argumentar e construir pensamentos. Construir conhecimento. Você não é um mero reprodutor, você é um construtor de conhecimento e de opinião. Entendi. Você defende, coloca e põe o seu ponto em ação. Além do diálogo, né? Porque o diálogo ele é mais sensato. Totalmente. Você pode ver que radicais pouco leem. Tá. Eles argumentam e brigam. Totalmente. Pouco leem. Quando você vai ver, é raso. É raso Entendi. nível de conhecimento. Não tem solidez. Não tem nenhum. Fundamento. Não. Então, então eu já venho de um costume familiar. E hoje, tanto é que quando meus filhos nasceram, uma das primeiras coisas que eu já comecei foi ler junto com eles. A sua mulher da nossa cidade aqui? Daqui, da Socorrense raiz, nativa. E essa mistura é boa, cara, da pessoa da capital com nós aqui do interior, nós os caipiras? Maravilhoso, porque ela tem uma outra perspectiva, a cidade tem uma outra visão de mundo. Outra visão de mundo e assim... É muito diferente? Radical ou não? Distante? Não próximo? Não é tão distante. Eu diria que é o seguinte, eu gosto do choque cultural. Eu também. Eu acho muito bacana. Sim. Que foi o que aconteceu nas grandes navegações. Que choque cultural. Entendi. Quando eles chegaram nas costas e viram e falaram, meu Deus, o que é isso? O que é essa galera? Que é isso? O que esses extraterrestres, esses alienígenas? Esses caras desceram de nave espacial. Total. E os outros pensaram a mesma coisa. O que esses caras estão fazendo com esses barcos aí, gente? Incas, eles nem tinham nome pra isso. A ponto dos Incas e Aztecas e os Maias receberam os espanhóis como deuses. Deuses. Eles acharam que eram os deuses deles que tinham voltado para a terra deles. Nossa, que ótimo. E as fontes, quando eu estive no Peru, a guia turística, que era uma historiadora peruana, ela explicando, ela falou que as fontes, né, os espanhóis narrando, Pizarro, Cortés, posteriormente... Pizarro foi o primeiro governador da Colômbia? Foi. Não? Eles foram recebidos como divindades. Cara, eu quero você aqui todas as vezes no nosso programa. Esse cara é flodder. Fala aí, Cava. Cara. Fala aí, Cava. Vai ter que ser cada 2 meses esse cara aqui. Vambora. Pelo amor de Deus, o cara sabe do que fala. Eles foram recebidos como divindades, só que aí que tá, né? Olha a ironia. Os espanhóis, quando chegaram, eles viram a quantidade, eles se impressionaram demais, primeiro com os aztecas, a atual cidade do México. Era desenvolvida. Ele foi comparado a Milão. Eles compararam a Milão. Sério? Sério. Eles escrevem assim, nós não vimos nem Milão, nem Veneza. Que interessante isso. Algo porque magnífico. Milão até hoje é uma cidade considerada vanguardista, né? Então,
E Veneza, porque Mesmo naquela época ainda era. Totalmente. Já era. E aí eles começam a ficarem embevecidos com a estrutura social desses impérios, e eram impérios, né, os incas e astecas, e eles só que eles cresceram o olho na riqueza, extremamente ouro, os metais preciosos. Que oferecia aquele... E aí, quando eles começaram, os espanhóis foram muito violentos. Eles foram muito violentos. Os espanhóis, foi uma colonização que respeitava ou que explorava? Não, foi uma dominação violenta, muito extremamente violenta. Eles nunca tentaram? Não, eles foram, em alguns momentos, foram até cruéis até. Agressivos mesmo. E aí os incas, os maias, eles começaram a perceber que eles... Opa! Peraí, esses deuses, a gente tá aqui de receber o não Deus, são mas deuses. Não são, não. Eles querem o dinheiro. São deuses do mal, esses caras. Esses caras são capiroto. Capiroto. Sai fora daqui, seus putos. Das trevas. Fala sério. E aí eles começaram a perceber o nível hard de violência que os caras estavam infligindo e falaram, esses caras são de outro o que a gente faz agora. Exato. E aí eles exterminaram. Os espanhóis exterminaram. Mesmo? Eles exterminaram, eles acabaram com a cultura inca, a cultura asteca, a cultura maia. Eles impuseram a cultura deles, destruíram a cultura local. Total. Se você for E impuseram também a sua forma de ser. E de comunicar e de Aliás, comercializar. É interessante porque quando Cristóvão Colombo chega, ele é italiano, né? Esse foi o primeiro. Foi o primeiro, né? Ele, a serviço do rei da Espanha. 1492. 12 de outubro de 1492, a chegada deles tanto que eles chamaram aqui de Novo Mundo, né? O Novo Mundo. Que era um novo mundo, era um novo como se fosse Marte. Como se fosse Marte. Por isso que eu usei essa comparação. Era demais, essa comparação é perfeita. E aí eles chamam de Novo Mundo, e aí Colombo, que era um italiano, um genovês, que estava a serviço de Dom Fernando de Castela e aí a Rainha Isabel de Aragão. Que é da Espanha. Que é espanhóis. Olha que estranho, isso é muito maluco, né? Eles patrocinaram a viagem de Colombo só que Colombo queria chegar nas Índias. Não era esse o objetivo. Só que quando ele chega, ele tem um erro de cálculo de pouca coisa. Quando ele chega aqui, no que posteriormente foi a América, que não foi... a América tem esse nome por causa de um outro italiano, Américo Vespúcio, ou Américo Vespucci, né? Que entendeu que aqui era um novo continente. E aí, em homenagem então, a ele, o Américo veio depois. Veio depois. Ele falou, não, Colombo não chegou na Índia não, isso aqui não é só uma ilha não, isso aqui é um novo continente. E aí ele navega... Novo mundo. E aí por isso que foi dado esse nome em homenagem de América. Qual a diferença entre Colombo e Américo? Não, a diferença foi... de anos. De tempo. Olha, isso a gente está falando aí de 1500, de coisa aí de... foi muito rápido. Foi rápido, né? De um ano pro outro. Foi assim, coisa de 10, 15 anos. Porque existia também, assim, uma informação paralela, uma informação secreta, tipo, os caras estão chegando lá, vamos lá também? Também. Porque hoje existe, sim, né? Até hoje. Sim. De outras formas. Os outros povos europeus, aí você pega aí, por exemplo, holandeses, você pega os próprios ingleses, franceses também. Quando eles souberam que primeiro havia sido descoberto esse novo mundo, eles tentaram também colonizar a parte, né? Sabe o que você tá falando aí pra mim? Os franceses e os holandeses tentaram, conseguiram durante um tempo... Eu não sei se eu vou estragar o programa agora nesse momento, mas o Brasil foi invadido pelos franceses. Foi, Rio de Janeiro. E era pra gente falar francês até hoje se os portugueses não tivessem resolvido a situação, não é verdade? É verdade. Os franceses, eles tentam... Em 1700, é isso? 1700. Já antes até da Revolução Francesa. Certo. Eles chegam... A Revolução Francesa é 1798. Boa. Então aí o que você tem aí? Você tem uma tentativa de uma colonização francesa no Rio de Janeiro, que eles chamaram de França Antártica. Foram eles que deram o nome para o Rio de Janeiro, né? São
Cristóvão de Rio de Janeiro? Isso, eles Não é mesmo? Exatamente. Eles Tanto mesmo. que toda uma história do Rio de Janeiro com relação à França. E depois, ao eles serem expulsos, né, eles tentaram ali no Maranhão. Aliás, Mais uma vez. a chamada França Equinocial, que inclusive a capital do Maranhão, São Luís, foi fundada por eles. Foi eles? Foram eles, os franceses, e deram esse nome em homenagem ao rei Luís. Ah, é? Foi em homenagem ao rei Luís Que XVI. fenomenal. Eles ficam ali. Esse fela da chuta só tá acrescentando nesse programa. Fala Eles sério. ficam um tempo ali. Só que aí os portugueses conseguem expulsar. Agora, os holandeses ficaram 25 anos em Pernambuco. Os holandeses. Era pra foram mais. nós. Maurício de Nassau. Era pra nós, hoje, falar... Olha, o Nordeste... A gente ficou entre as 3 línguas aí? o Nordeste... São as 3 línguas que a gente poderia francês, falar hoje? Sim. Eu prefiro sim. o português. Eu também. Eu adoro o português. O português é demais. Na verdade, seriam línguas O latinas, nosso- né? nosso Porque português, né? Sim, português brasileiro. Porque o francês é uma língua latina também, né? Então, são línguas latinas. Certo. Mas os holandeses ficaram um bom tempo aqui. O Nordeste poderia ser aí um Nordeste francês-holandês. Né? Seria outro país, então. Totalmente. Eles tentaram, né? Eles tentaram se separar do resto do país várias vezes, né? Vários momentos. Mas quando... Que país maravilhoso que a gente vive, né? É um país continental. Na verdade, a gente... É uma Europa que... É um Brasis, né? A nossa área de metros quadrados entra dentro da área europeia, não é verdade isso? Verdade. A gente fala de Brasil. Se você for para o sul do Brasil, quando eu estive no sul, Santa Catarina, se pegar Santa Catarina, Rio Grande do Sul, é outra... Você tem colônias ali em Santa Catarina, Pomerode. Quando você vai para o sul... Hamburgo, Alemanha ali. Quando você vai para o sul e você conversa com as pessoas, como você se sente? Eu me Parte sinto... deles ou De verdade? uma subparte deles? Olha, eu estive nos 3 estados. Quais? Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Santa Catarina eu adorei. Você já foi para o norte? É a única região do Brasil que eu não estive. Você tem curiosidade ou não? Tenho muita curiosidade de conhecer. Qual é a parte do Brasil que você mais tem carinho? Como professor de história, com esse conhecimento do caramba que ele tem! Olha, por incrível que pareça, eu curti o sul, cara. É mesmo? Eu curti o sul. Por quê? Eu gosto de frio, eu gosto do clima. Eu achei Santa Catarina muito interessante. Curitiba, eu amei Curitiba. Sério? Paraná. Por quê, Carl? A organização... A limpeza do lugar, eu adoro limpeza. Espero que você esteja se sentindo limpo aqui nesse estúdio. Total. Não é mesmo? Cara, Curitiba... Não vai cagar, hein, Marlene? Não, eu gosto do negócio... Me chamou a atenção uma capital de estado tá num nível de limpeza assim, surreal. Incomparável. Eu estive participando de um congresso. Qual foi o mais longe que você foi nesse mundo? Longe. Bom, eu estive País. em Pernambuco, eu estive em Recife, aqui no Brasil, parte do Nordeste, Bahia. Bom, Peru, estive no Peru, Machu Picchu, acho que foi o Certo, o Machu ápice. Picchu, o ápice ali, o momento. Mas você tá perdida no negócio, gente. Mas... Olha, eu vou dar um roteiro pra você. Eu sei que esse cara tá te confundindo porque ele entende muito do assunto. O Vitor tá jogando aqui o sei lá o que no sei lá onde, mas continua. E Machu Picchu acho que foi o momento onde eu vi a história em 3D ali, concreta. Você tem essa ambição de conhecer o mundo todo ou não? Cara, eu tenho... Pessoalmente? Eu tenho alguns lugares que eu quero muito conhecer. Pra mim, o sonho é o Oriente Médio, Israel especificamente. Eu adoro, realmente. Cara, eu quero... Bom, aqui na América, eu ainda gostaria de muito da Argentina. Eu tenho vontade de ir pra Argentina. Curiosidade mesmo. A parte argentina. E alguns aspectos históricos, por exemplo, a Bolívia, né? Bolívia, a parte da América Central eu tenho também. Israel, e gostaria muito de conhecer a Grécia, Falando também, a em parte Bolívia, grega também, antiga, Grécia e Roma antiga. Falando em Bolívia, eu acho que foi em 1903 que o Brasil adquiriu o Acre, O Acre. que estava em briga com a Bolívia, é isso? Tava. Conta pra nós aí. Olha, o Acre, ele era território boliviano. Daquela época. Daquela época. O Brasil
na verdade, o Acre não era nem para fazer parte do Brasil. Né? Não era nem para fazer parte do Brasil. Na época do Império, da Brasil Monarquia. E não só o Acre, mas o Uruguai era parte do território brasileiro, era uma província brasileira, a província da Cisplatina. Ah, é? O Uruguai era território brasileiro. Não era deles? Não, Dom João VI, que era o príncipe regente na época, depois futuro rei, conquistou... Em 1808. Exato, ele conquistou o Uruguai. E também o Acre, foi uma negociação dele na verdade, os bolivianos ali, eles não se interessaram muito por aquela região. Dom João VI... Obrigado. Eles é nós. Eles compraram. É nós nas fitas. Eles venderam. Obrigado. Eles venderam, foi comprado. Então a parte... Por preço de baixo. Cavalo. Oh, não vai falar de cavalo, porque cavalo nós é valioso, cara. A gente tá bem no mercado do bitcoins. O que vocês estão falando aí, velho? O cavalo é o mais valoroso. E aí o mais valioso. E aí o que você tem? Só que tem um detalhe nessa questão antes ainda. Os espanhóis, eles descobrem o Novo Mundo e tudo mais, mas eles não veem que tem o Brasil a parte de baixo aqui. Eles não enxergam. Quem vai ver isso é o Pedro Álvares Cabral, em 1500, 22 de abril de 1500. Ele chegou... Ele estava a caminho da rota ali para as Índias, a rota normal. O objetivo dele era esse? Os portugueses já estavam no caminho normal para as Índias, a rota comercial. Ah, entendi. Periodicamente, iam os navegadores para buscar as especiarias para voltar. Só que ele conta que houve um vento que lançou ele para aquela direção. Que mudou um pouquinho da rota, sem perceber, e eles acabaram chegando na parte aqui do Brasil. Entendi. Então, eles, obviamente... Foi um acidente. Um acaso, embora eu não acredite. Eu também não. Um acaso. Eu também não. É coisa de... A providência divina. E aí a providência prouve que chegasse Cabral em nossas terras, em Porto Seguro, Bahia, em 22 de abril. Que foi a primeira capital nossa. Primeira capital, Salvador, sede do governo geral. Embora os portugueses, no começo... Eles não ligaram pro Brasil. Não? Eles estavam com o foco deles na África e Ásia. Porque era ali que gerava comércio e dinheiro. Só que aí, apenas 30 anos depois, 1530, e aí houve um lance também, porque os franceses e os holandeses estavam de olho. E aí os portugueses falaram assim, se a gente deixar isso aqui largado... Vai ficar pra eles vão dominar. Eles vão dominar. Então eles tiveram que meio que obrigados a vir... A mostrar defesa. A começar a colonizar. Certo. E aí eles vão começar a colonizar a parte do Nordeste com a cana-de-açúcar que eles trouxeram. Esses fela da chuta não vão ciscar no nosso terreiro, é nós que cisca. É nosso. É isso que eles pensaram. É isso que eles pensaram, né? Até porque quando os portugueses eles encontram o Brasil, os espanhóis falam assim, então é o seguinte, nós vamos ter que fazer o Tratado de Tordesilhas, que partilhava a Qual é o ano do tratado? Aí você vai ter em 1502, mais ou menos. 1502, 1502. Bem recente, né? Recente. Depois da descoberta, se for pensar, né? Só que aí, a parte original que fica com o Portugal foi basicamente o Nordeste e uma parte do Sudeste. E eles começam a partir de 1530, a plantação de cana-de-açúcar e produção de açúcar para comercializar na Europa. Essa cana-de-açúcar eles trouxeram da Índia. Que você falou inicialmente. Isso. Percebeu toda a conexão? Toda a ligação? A globalização. Sim, a raiz claro. da globalização. Olha, o que a gente está falando aqui, a gente acabou de dar uma introdução super aprofundada da história do Brasil com esse cara fenomenal. Ele vai voltar mais vezes, eu vou ter que cortar aqui, porque se ele falar mais, ele vai estragar o negócio. Porque quando a coisa começa a ficar muito boa e você enche com mais coisas boas, fica demais.
Não é mesmo? É que nem que você leva uma criança pra loja de doce. Daí você começa a dar os pirulitos, ela fala, enjoei. Nada que Vamos ter que parar aqui, porque esse cara vai ter que voltar mais vezes, a cada 2 meses no mínimo. Perfeito. Esse é o Jean, professor de história de uma escola conceituada aqui em Horizonte, aqui na nossa cidade, 150 quilômetros de São Paulo, em linha reta, não sei. Linha reta. Só sei que o cara é demais. Meu, eu adorei, sabe por quê? O que eu perguntar ele responde. Vai se ferrar, Jean! Vai se ferrar, por que você veio aqui, cara? Merece um Por que você veio aqui? Ele merece um like, se inscreva no canal. Vamos lá, mexe com o carro. O nosso editor tá jogando videogame. Esse cara com óculos de televisão. Estampa da Elite. Foi demais. Foi A Elite demais. da periferia. Exatamente, foi demais esse episódio. Só tenho a agradecer. É nóis na Noite com Cava. É nóis. É isso aí.